Galera, é o seguinte, acredito que os games de uma forma geral desde sempre caminharam de maneira voluntária ou não para os resultados em 3D que nós temos hoje em dia. Um processo evolutivo que, se observarmos, é notório que antes mesmo da era dos polígonos aparecer, se buscava muita interação entre três elementos fundamentais, que são o jogador, o personagem e os ambientes. Exatamente nessa ordem, diga-se de passagem. Afinal, se você tem conexão com o personagem que você assume o controle e ele, por sua vez, se conecta bem com o cenário, é fácil emergir em diversos aspectos proporcionados, como a história, a personalidade do protagonista e, claro, não menos importante, a gameplay. E por isso, antes do PS2, o PS1 foi muito importante, porque com a possibilidade de trazer elementos em 3D, ele se destacou e deu margem para muitos produtos incríveis serem criados com um foco um tanto cinematográfico. Isso viria a ser um divisor de águas pra gente, assim como também marcaria um novo início para os videogames que continuam se conceituando até hoje com sua história inacabável, usando isso como base. Assim, no início dos anos 90, uma desenvolvedora com o nome de Core Design começou a ganhar notoriedade com seus títulos, e especialmente nessa época, em que a divulgação e visibilidade era algo muito fácil apenas para as empresas gigantescas, conseguir tal feito era algo extremamente difícil. A empresa então decidiu que, para continuar no cenário competitivo, precisava de algo para servir de costas quentes, uma publisher para os seus jogos, melhor dizendo, para que se pudesse ter uma segurança em todos os sentidos possíveis quando o assunto era a comercialização de seus produtos. E isso aconteceu. A empresa Century Gold adquiriu a Core Design, que estava popular por títulos como Choco Rock e Thunderhawk. Mas o pulo do gato dessa história acontece quando a tão conhecida Eidos Interactive faz a compra da Century Gold, se tornando responsável assim pela Core Design. Mas, de volta com o foco, a Core Design no período do novo console da Sony buscava realizar algo diferente, e por que não dizer também inovador. As possibilidades de uma nova geração eram muitas, e agora finalmente se tinha poder para dar vida à tão falada interatividade que era almejada. E foi assim que, a partir de uma busca por ser diferente de tudo o que havia sido feito para os videogames até então, que tivemos Tomb Raider. E apesar de ter muito o que ele conseguiu fazer nessa época, o seu remake, uma geração depois, dentro do conceito, pode ser considerado um dos melhores. Algo que aconteceu por ele valorizar o divisor de águas que o original foi, mas almejando seu próprio brilho. E hoje a gente vai conversar sobre isso. Mas claro, antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então hoje é dia de ver o salto que o PS2 proporciona para algo que originalmente já era incrível e como ele se mantém. Seguinte, considerando tudo que a gente já conversou até agora, podemos dizer que o primeiro Tomb Raider veio com a ideia de ser um jogo com uma pegada mais cinematográfica para o primeiro console da Sony. Só que acompanhado disso, ele também tinha a ideia de trazer combates e exploração na medida certa. E para fazer tudo isso, ele precisou usar a capacidade da plataforma para aplicar toda a interação que nós comentamos anteriormente. Já Tomb Raider Anniversary, por sua vez, tem mais responsabilidade ainda. Fazer um remake de um título aclamado pode ser uma tarefa mais árdua do que iniciar um projeto do zero. Afinal, ao refazer um game assim, existem pontos como expectativa e essência que precisam obrigatoriamente serem atendidos. Senão, não justifica refazer o game. Afinal, a ideia é refazer para revitalizar a experiência do produto original e não para torná-la inferior. E deu certo aqui. O remake consegue trazer a experiência do original de forma mais madura, porém, em detrimento das diferentes épocas de lançamento, eles brilham de maneiras completamente diferentes. Apesar do primeiro jogo ter se vislumbrado com o maior poder daquele período proporcionado pelo PS1, Sega Saturn e também o PC, que foram as plataformas de lançamento dele, ainda houveram dificuldades com relação à maneira que se operava toda a tecnologia dos consoles, assim como também o comportamento do motor gráfico nele. Por isso, aqui no jogo original, existem muitas animações pré-renderizadas para os trechos mais explosivos e dramáticos que buscavam almejar um ar mais cinematográfico, porque realizar isso com os gráficos em tempo real não era a melhor ideia possível dentro de um conceito imagético. Assim como dentro dessa limitação, não víamos também as famosas tranças da personagem ainda. Não que o jogo não tivesse animações em tempo real, na verdade ele fazia isso muito bem, mas era em determinados pontos e para determinados conceitos. Para momentos mais explosivos e marcantes, as pré-renderizadas se destacavam. E não só isso, para enfatizar ainda mais o uso das animações pré-renderizadas e a facilidade que elas proporcionavam para o conceito em que foi apresentado para elas, a gente encontrava as tranças da personagem aqui, só que quando o assunto era a renderização em tempo real, isso dava lugar a um coque no cabelo dela. Essa limitação também se refletiu em outros aspectos, que são importantes de serem mencionados porque afetaram diretamente a direção artística do game, como o draw distance apresentado, o número de elementos nos ambientes e a construção da personagem de uma forma geral. Por isso, no game de 1996, muitas vezes temos um impacto mais sombrio nos
pelos locais que a gente explora, algo que se aproveitou do fato de Lara estar se aventurando por locais inóspitos. Então é natural vermos muitos fundos pretos ou poucos objetos que buscassem representar a cultura daquele ambiente. Mas isso que a gente está falando e talvez julgando como um possível problema para os padrões de hoje em dia foi um feito incrível para o período de lançamento do título. Se hoje a visão que se tem é de que tínhamos poucos objetos, na época ficávamos encantados com o tamanho dos ambientes, com a quantidade de passagens secretas possibilitadas e também com a quantidade de movimentos proporcionados pela personagem. Tudo era muito rico e detalhado para aquele período e até então não tinha nada assim. Tomb Raider 1 não foi considerado naquele período como o 54º melhor jogo para console já feito à toa, porque isso tudo, além de ter sido novidade no ano de 1996, ainda foi executado com o jogador no controle de uma personagem feminina, o que abriu portas para muitos outros projetos, felizmente. Mas, no paralelo, temos Tomb Raider Anniversary, que se consagra por outros motivos. E isso não é uma surpresa porque na época de lançamento dele, apresentar gráficos em 3D já não era mais uma novidade como foi na década de 90, e felizmente ele apareceu num ótimo momento da franquia. Anniversary foi lançado depois de Legend, em que a Crystal Dynamics já tinha assumido o comando da franquia, e ele se aproveita muito de tudo que seu antecessor faz e ainda com muito gosto faz questão de se implementar na história que seria uma trilogia iniciada por Legend. O link que a desenvolvedora fez aqui, usando o clássico com o atual, foi no mínimo primoroso. Legend, além de ter revitalizado a saga, deixou em evidência uma outra característica de Lara que já estava presente nos jogos do PS1, mas que não aparecia tanto, que foi a de se encantar com qualquer tumba que ela visse. O jogo agora deixava claro em diversos momentos que ela era uma entusiasta no assunto, então em diversas partes temos destaque nos ambientes aqui, que por seus visuais e com a competência da Crystal Dynamics ao assumir a saga, estavam incríveis para poder enfatizar esse lado dela. A gente precisava entender por que ela ficava tão encantada ao explorar cada tumba, e esse foi o foco de Anniversary com sua direção de arte e com seu aprimoramento visual. Por isso que, quando se fala de gráficos ao comparar Anniversary com o jogo original, o impacto que eles causam no jogador é completamente diferente, e isso pode alterar um pouco a vibe do game também. Anniversary amadurece, detalha e naturaliza todos os elementos em 3D em tempo real, resultando em ambientes muito mais vívidos e ricos, com muito mais objetos e assim melhor associação cultural com o local. Quer uma breve comparação? Reparem nesse trecho do Vale Perdido. No game de 1996, a ideia era espantar o jogador com o tamanho do T-Rex sendo renderizado em tempo real durante a gameplay. E para fazer isso nessa área, o draw distance era baixo, o fundo era preto, dando a entender que estávamos num período noturno e para poder ornar com o baixo draw distance apresentado, e o ambiente acabava sendo bastante vazio também. Já Anniversary se esforça ao máximo para poder destacar a direção de arte nesse cenário e impressionar o jogador dentro do conceito que a gente acabou de conversar com o quão Lara consegue ficar impressionada com tudo que ela vê. Antes do T-Rex aparecer, ao sair da caverna, vemos um efeito que adapta a visão da protagonista ao padrão de luz claro que está do lado de fora, e com isso, vemos um clima bastante tropical com a luz do sol, bastante verde da vegetação e um azul que consegue criar contraste com tudo isso, o que por sinal acontece ao longo de toda a campanha do jogo. Os cenários não são apenas graficamente melhores, eles são artisticamente exuberantes também, para poder ornar com essa nova ideia. Reparem na diferença do contexto apresentado pelo Egito, por exemplo. No original, impressionou no seu lançamento, mas no remake a recriação é digna de aplausos. Em pratos limpos, na versão de PS1, temos tumbas com mais cara de como uma tumba é comercialmente apresentada na mídia. No Anniversary, elas são tratadas como locais sagrados, por assim dizer. É difícil dizer qual é o melhor, porque eu nunca estive numa tumba e imagino que você também não, mas as propostas são claramente distintas. E essa transformação foi inteligente porque ter algo em 3D no período de lançamento do remake foi o mínimo aceitável, e por isso a forma de impressionar com o jogo foi completamente diferente, e devo dizer que muito bem ornada. É claro que dizer isso não pode desmerecer o avanço poligonal que o remake teve, já que, por exemplo, quando a gente fala do jogo clássico, a personagem contava com aproximadamente 500 polígonos na sua construção, enquanto que no remake ela tem mais de 5.000 polígonos facilmente. Já com relação ao uso das animações, é que tudo está em tempo real, destacando que Lara vai surgir na cutscene do jeito que ela estava na gameplay, ou seja, se ela tivesse suja, ela ia aparecer suja, ou então se você escolhesse uma roupa diferente da tradicional, ela iria aparecer com a roupa que você escolheu na animação. Só que mesmo assim, a história era basicamente a mesma do game original, então como se destacar com o uso das animações agora? Como apresentar algo de diferente? Para começo, vale dizer que a base da estrutura do que acontece nas animações aqui é a mesma. A diferença é que, além de termos uma maior quantidade delas para poder enriquecer e complementar a trama, se no original a surpresa foram as animações pré-renderizadas, aqui por sua vez a surpresa fica por conta das interativas. Isso não só é um aspecto que torna a jogatina nova, mesmo que você tenha jogado o game original,
como também faz com que todo o aspecto de interação apresentado pelo game do PS1 seja elevado a um outro patamar, porque agora até nas animações você faz parte do que a personagem está realizando. Um poder que obviamente foi proporcionado pela geração dos 128 bits, que conseguiu trazer um salto substancial quando comparamos com a geração que antecede. Só que todo esse cenário de inovação na experiência se aplicou também nas mecânicas e na forma como os cenários foram construídos, o que afeta diretamente a gameplay, e cada jogo também impacta de uma forma diferente nesse segmento jogador. No ano de 1996 parece que a gente estava no início do auge dos jogos difíceis. Era raro encontrar um game com foco na exploração que não fizesse você pensar o mínimo que fosse, e talvez isso fosse o que tanto encantava os jogadores naquela época. Só que Tomb Raider levou isso a sério demais. Então vamos falar da primeira dificuldade da gameplay. Trazer interação foi um ponto importante aqui porque existem muitas superfícies que podem ser escaladas para poder chegar no objetivo. O problema, no entanto, era que a formação geométrica dos ambientes não facilitava, até em função do poder da época. E também, os controles eram complicadíssimos e a câmera não era das melhores. E ao que se entende, parte disso era intencional, ok? Assim, como os trechos de salto são marca registrada da saga, era necessário salvar sempre que fosse fazer algum pulo perigoso, por exemplo, porque morrer nessas partes não era algo tão difícil. Acredite, tudo precisava ser minuciosamente calculado, tanto na distância usada para tomar impulso e saltar, porque a física desse jogo nesse ponto era realista, como também no timing correto que você usaria para apertar o botão e manter pressionado, para que assim Lara pudesse se agarrar a uma borda. Não bastante, não existia marcação nenhuma nessas bordas, fazendo com que nem todas as superfícies fossem das mais fáceis de serem identificadas, resultando em muita gente ficando presa em diversas partes do game. Só que por outro lado, o sentimento de satisfação ao conseguir concluir alguma parte de plataforma um tanto complicada, ao terminar alguma fase ou então algum game da franquia, acontecia justamente por se saber que você deu conta de toda essa dificuldade, e isso era realmente incrível. No entanto, nos combates esse desafio não estava presente. Era fácil ficar saltando de um lado para o outro e atirando com sua munição infinita vinda das clássicas pistolas gêmeas nos inimigos, e além disso, a movimentação deles não era das melhores de uma forma geral, limitando bastante a área de atuação que eles tinham, mesmo que se estivessem em um cenário que favorecesse eles, e não ao jogador, como um espaço apertado, por exemplo. É claro que na pior das hipóteses, ao longo do game você vai coletando mais armas que, apesar de não terem munição infinita, são mais fortes, e há diversos itens de cura para poder recuperar a vida da personagem, e se você for acumulador, pode ter certeza que você vai manter uma boa quantidade deles no seu inventário. Então não, os combates não são desafiadores. O desafio aqui está na exploração, nas partes de plataforma, na presença de saves manuais e, claro, nos enigmas que estão presentes. Agora, chegando no remake, o cenário é diferente. A jogabilidade abordada foi a de Legend, então muita coisa foi alterada. Aqui, o sentimento de satisfação vem da dinâmica proporcionada, porque isso a jogabilidade inserida pelo sétimo game da saga consegue fazer muito bem e com bastante fluidez. Os checkpoints eram incessantes, como em todo jogo da época. As bordas pelas quais você podia se agarrar agora estavam visualmente destacadas, sendo quase impossível de errar. Mas o ponto principal é que agora tudo é muito automatizado caso você queira. Até existia uma opção em que você podia alterar para poder pressionar um botão para que Lara pudesse se agarrar, mas no geral não existia mais um botão obrigatório para que você pudesse fazer isso. Ela fazia tudo automaticamente e de quebra o cálculo da distância não precisava ser tão exato. Na verdade, não precisava mais de cálculo, era só chegar perto de uma borda e saltar. O ponto negativo eu diria que é apenas um. Isso diminui a complexidade do elemento e consequentemente a sua dificuldade na execução. Já o lado positivo para a proposta foram vários. O primeiro é que controlar Lara com a nova jogabilidade, além de ser muito mais atual, é uma experiência mais satisfatória. Escalar, saltar de um ponto para outro ou equilibrar-se em locais é muito prazeroso e te coloca na pele dela com muita facilidade. O segundo é que isso fez com que houvesse uma remodelagem completa nos ambientes. E digo, o jogo por si só inseriu novas áreas, como no trecho inicial em que antes era apenas uma animação, mas aqui você pode jogar controlando os eventos. Mas, mesmo que tenhamos essa inserção em novos visuais transformadores, o ponto-chave está em como encontramos a geometria completamente diferente agora, dando um novo ar para o jogo. Na hora de explorar, não existe apenas um cenário refeito, existe um cenário reimaginado e adaptado para a nova gameplay apresentada, algo que afeta tudo, dos itens utilizados, como a corda magnética que foi inserida, até a maneira como os enigmas se apresentam. Já o terceiro lado positivo
tá nos combates. Esse, por mais que não seja o elemento decisivo para apresentar uma possível dificuldade nesse game quando comparada ao primeiro, é o que mais se aproxima de fazer isso, comparativamente falando, é claro. Em Anniversary ainda é necessário pensar, conhecer os locais, ir e vir pelos ambientes e coisas do gênero. Mas isso não é mais uma tarefa desafiadora muito em função de como a tecnologia avançou, porque por conta dos gráficos apresentados agora é muito mais fácil identificar em que local você está, algo que antes não era tão facilitado assim por conta dos gráficos serem limitados. Então aqui, isso não assusta os jogadores como assustou um dia, algo que não é o caso dos combates porque eles apresentam um certo desafio em função também do avanço proporcionado. Os inimigos têm um sistema de animação infinitamente superior e cada um deles é bastante característico. Muitos deles, por serem criaturas ferozes, atacam bem rápido, movimentos que inclusive são mais rápidos que os da personagem para poder acompanhá-los. E como eles atacam sempre em grupo, em alguns trechos você pode ter problemas. Mas para poder equilibrar um pouco as coisas, existe um movimento especial que deixa tudo em câmera lenta e você pode usá-lo a seu favor. Por isso, os combates não são difíceis, mas se a gente tiver que colocar em uma parede comparativa o que foi difícil aqui e o que foi difícil no jogo original, podemos dizer que esse foi um avanço pro Anniversary. E por esses fatores, o remake do game usando a capacidade apresentada pelo PS2 consegue manter a magia do clássico valorizada, mas por entender que o que o tornou incrível já estava datado, seguiu por um outro caminho. Anniversary brilha ao mostrar como se consegue usar bem o poder de uma geração à frente de um lançamento original, reimaginando cada aspecto, mas sem perder a fidelidade e o que o consagrou. E por isso, apesar de ser uma experiência incrível e obrigatória para cada fã da saga, ainda assim não invalida que você jogue o clássico, porque lá o ritmo, comparativamente falando, é bastante singular. E o meu ponto para poder concluir a nossa conversa é que, além de ter trazido todas essas novidades, mesmo que os padrões do jogo tenham sido estabelecidos lá em 2007 num PlayStation 2, eles envelheceram muito bem. Anniversary é um jogo facilmente jogável hoje em dia, e ao julgar o rumo que a indústria vem tomando, isso vai permanecer durante um bom tempo. O que não aconteceu com o primeiro título, que apesar de revolucionário para o seu período, jogar atualmente deve ser motivado com base no apreço do público e no saudosismo, porque mesmo poucos anos após o seu lançamento, com a diferença de uma geração, por exemplo, ele já estava datado. Em outras palavras, Anniversary sobrevive a 4 gerações bem, e o título clássico tecnicamente se mostrou datado mais rápido, porém ainda brilha por tudo o que ele fez e tem um sentimento único. Por isso, cada um aqui tem seu mérito e não se anulam, porque as propostas foram diferentes. Mas eu quero saber a sua opinião. Qual que você prefere? O jogo original ou o Anniversary que foi seu remake? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber o que você pensa, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.